A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo, que todos os dias estou fazendo um vídeo para transmitir a palavra de Deus, para falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não se esqueça de ali dar um joinha, também não se esqueça, pode também compartilhar, pode também se inscrever no canal, você é bem-vindo, é somente apertar o sininho que você já está inscrito no canal. E também você pode também ali falar algo, se você tem gostado, se Deus tem feito algo em sua vida. Isto é muito importante, porque eu creio que através da palavra de Deus diz que ela não volta vazia, mas ela faz algo nas vidas das pessoas que assim ouvem a palavra de Deus. E eu tenho certeza que estas palavras têm feito assim, têm feito aproveito, têm se aproveitado na vida de cada um que tem ouvido a palavra de Deus, porque diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Neste momento eu quero ler aqui em São Mateus capítulo 16, que diz aqui, versículo 13 em diante, que diz a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha que ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalos, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que, chegando Jesus à parte de Cesareia e de Filipo, interrogou seus discípulos. Ele interrogou seus discípulos e perguntou, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem que eles estão falando que eu sou? Quem diz eles falem que é o Filho do Homem? Quem que diz ser o Filho do Homem? Então eles começaram a dizer, e disseram, uns diz que é João Batista, outros
Elias, e outro Jeremias, e outro um dos profetas. Então cada um diz uma coisa. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, e outros diz que é um dos profetas. Então cada um diz uma coisa. Não é todas as pessoas que falam igualmente, mas cada um tem ali uma palavra para falar. Cada um pensa uma coisa. Então não são todas as decisões iguais, mas cada um pensa uma coisa. Então, mas Jesus disse, e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu estou com vocês agora, e quem que vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro, que tudo era o que estava na frente, Pedro tomava a frente de todas as coisas. Quando ia falar qualquer coisa, é Pedro que tomava a frente, e disse... E Simão Pedro respondeu e disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Simão Pedro disse para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então diz aqui, e Jesus respondeu, disse-lhes, bem-aventurado és tu. Então Jesus, quando ele disse que, Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, então nós vemos que Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne, porque não foi a carne que te revelou, não foi o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Meu Pai que está no céu, Pedro, Ele que tem revelado para você, Ele que tem esclarecido para você, Ele que tem assim falado ali no seu coração e diz quem eu sou. Então, Pedro, você está aqui sabendo que não foi a carne, não foi o sangue que revelou, mas o meu Pai revelou para você quem eu sou. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Eu também digo, Jesus disse, eu também digo para você que tu és Pedro, e desta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus disse: dessa pedra eu edificarei a minha igreja. Não é pedra, mas é a palavra de Deus. Dessa palavra que assim está sendo falado, nesta palavra eu vou edificar a minha igreja. Então nós sabemos que a igreja foi edificada em Jesus Cristo. Na palavra de Deus é que foi edificado esta igreja. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós sabemos que a porta do inferno não prevalece contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que as pessoas sempre procuram, às vezes, ali contra a igreja, procuram ali ver se acontece alguma coisa, mas ela prevalece. Ninguém pode ali acabar com esta igreja. Então diz aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno não prevalecem contra ela, mas sempre ela tem assim a porta aberta para pregar o evangelho, para falar do amor do Senhor Jesus. E diz: e eu te darei a chave do reino dos céus. Então Jesus disse para Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que ser ligado na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Então, meu irmão, minha irmã, se você está ligado na palavra de Deus, está ligado em Jesus Cristo aqui na terra, tenha certeza que você também está ligado no céu, como fala aqui a palavra de Deus, que tudo o que for ligado na terra será ligado no céu, e aquele que for desligado na terra também será desligado no céu. Mandou os seus discípulos desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse o que era, que ele era o Cristo. Então ele falou assim: ó, não digas para ninguém que eu sou o Cristo, não fala para ninguém, não. Então nós vemos que Jesus deu ordem para que ele não falasse, e eles não falassem para ninguém que Jesus era o Cristo. E diz aqui: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha que vir a Jerusalém, padecer dos seus
anciões e dos principais dos sacerdotes e dos anciões, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele começou a dizer tudo o que iria acontecer com ele. Aqui nós vemos que ele começou ali a dizer tudo o que ia acontecer com ele. Ele disse aqui, porque diz aqui que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele disse, eles vão matar ele, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então nós vemos que o Senhor Jesus já estava, antes mesmo de tudo acontecer, o Senhor Jesus já tinha revelado, já tinha falado aos seus discípulos tudo o que iria acontecer, mas ele disse ali, mas não diga que eu sou o Cristo. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti e de modo nenhum acontecerá isso. Então Pedro começou a repreender e falar para o Senhor Jesus, tenha compaixão de ti, então de modo nenhum vai acontecer isso. Então nós vemos que Pedro ali queria ir contra ali a vontade de Deus, queria ir contra a obra de Deus, porque se Jesus ali recuasse, se Jesus ali não fizesse a vontade do Pai, não se cumprisse tudo o que estava escrito, tudo o que Jesus tinha falado, então nós não seríamos salvos, porque nós somos salvos porque Jesus derramou o seu sangue, porque Jesus ali sacrificou a sua vida por nós, ali derramando ali o seu sangue ali na cruz do Calvário, e nós vemos que ele foi morto e foi crucificado, mas nós vemos que ali sepultaram ele, mas ao terceiro dia ele levantou, conforme diz aqui, e ressuscitar-se ao terceiro dia. Então ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então nós vemos que Jesus disse para Pedro, ele porém voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Então ele disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque nós vemos que ali o que Pedro estava falando era o diabo que queria que ali não acontecesse isso. É por isso que Jesus disse, para trás de mim, Satanás, mas não era contra Pedro, mas era contra aquilo que estava ali em Pedro, a qual ele queria ali deter a obra de Deus, deter aquilo que estava para acontecer, porque não compreende as coisas que são de Deus, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então nós sabemos que ali Pedro ali estava ali falando para que Jesus não tivesse dó dele mesmo, para que não acontecesse aquilo, mas ele queria impedir ali a obra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus já tinha proposto em seu coração, a qual o Pai já tinha determinado e falado para que o Filho viesse aqui para fazer esta obra, porque se Jesus ali recuasse, se Jesus não tivesse feito esta obra, se Jesus não tivesse entregue ali a sua vida para ser morto ali naquela cruz, crucificado, nós não teríamos salvação, mas através de Jesus, ele comprou-nos ali na cruz do Calvário. Hoje nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque Jesus uma certa vez derramou o seu sangue ali para que nós tivéssemos o direito da vida eterna, o direito de sermos chamados filhos de Deus, a qual antes nós não tínhamos, mas através de Jesus hoje nós temos este privilégio de ser chamado filho de Deus e de um dia poder herdar a herança eterna, a qual o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, a vontade do Senhor Jesus é que aonde Ele está, nós estejamos também. Mas para isso é necessário que nós aceitamos o seu sacrifício. Para isso é necessário que nós renunciamos
tudo aquilo que não é da vontade de Deus, porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que Jesus, ele tomou uma cruz, mas uma cruz ali a qual nós sabemos que ali teve até que Simão, o Cirineu, vir ali a ele para ajudar ali, porque ele estava até caindo ali, porque nós vemos que a cruz era pesado, mas nós vemos que ele suportou todas aquelas dores, todas aquelas afrontas, suportou toda aquela chicotada. Então nós sabemos que Jesus venceu, porque ele foi forte ali e venceu tudo por amor a mim, por amor a você. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Nesse momento eu vou orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, nesta noite maravilhosa, eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, esta palavra a qual foi pregado, a qual o Senhor Jesus ali pergunta para os seus discípulos quem é que eles diziam que era o Senhor Jesus. E ali cada um tinha uma palavra, cada um tinha ali um pensamento. Então nós vemos que ali Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos que ali, então Jesus falou para Pedro que não foi revelado a carne nem o sangue, mas o Pai que está no céu tinha revelado a ele quem era assim verdadeiramente Jesus. Pai, por isso também nós te agradecemos a ti, porque o Senhor nos fez conhecer quem é o Senhor Jesus, que é o Salvador da nossa alma, que é o Salvador do mundo. Por isso, Pai, é que eu estou aqui pregando a tua palavra a todo momento, Pai, e não cesso de falar do teu amor, das tuas maravilhas. Vai ao encontro de cada um, Pai. Eu não sei aonde, Pai, este vídeo vai chegar, mas o Senhor sabe aonde, Pai, este vídeo chegar, que a tua santa e poderosa mão também se estenda sobre cada um. Se está enfermo, libertando, se está necessitando de ajuda, Pai, que o Senhor venha ao encontro de cada um, porque eu não conheço, mas o Senhor é conhecedor de cada coração. Por isso vai ao encontro de cada um, Pai, através desta palavra, qual nesta noite eu transmiti, Pai, que o Senhor possa encher do teu poder, da tua graça, da tua virtude a cada coração, a cada vida, a cada lar, a cada família, Pai, que o Senhor derrame bênção, Pai, nesta noite ou neste dia ou nesta hora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa a todos meus irmãos da face da terra, aqueles que se encontram enfermos, oprimidos, Pai, necessitando da tua ajuda, tem misericórdia, passa com a tua presença em nome de Jesus. Eu repreendo toda essa enfermidade que está alojado nesse corpo, que está trazendo, Pai, assim desconforto, que está trazendo, Pai, preocupação, que está trazendo angústia, que seja repreendido toda esta enfermidade. Abençoa também aqueles que estão entregando nas tuas mãos as suas vidas para te servir, Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Que Deus derrame bênção sobre cada vida e que haja salvação neste dia ou nesta hora, ou a hora que estiver vendo este vídeo, que haja salvação, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja cura, libertação e operação de maravilhas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se Deus quiser, amanhã estarei novamente. Até amanhã, se for da vontade de Deus e Ele disser que sim. Fique com Deus, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.